Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita satisfação, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui junto com você para estudarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados a cada tema na Escola Bíblica Dominical. Se você clicar no hino, você tem acesso direto ao áudio e à letra deste hino, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2019. Já estamos no final, hoje é a lição de número 11. Estamos estudando sobre o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E nesta semana nós estamos já estudando a lição de número 11, discernimento de espírito, um dom imprescindível. Essa lição foi comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Durante esta lição, nós queremos diferenciar discernimento espiritual de dom de discernimento de espírito. Também nós vamos estar falando sobre a importância do dom de discernimento de espírito. Também vamos falar e comentar sobre o fato que houve em Filipos, quando Paulo esteve por lá, sobre a jovem que tinha o espírito de adivinhação. No final, nós vamos estar falando sobre o espírito de adivinhação na igreja, nos dias em que nós estamos vivendo. É muito importante você ficar até o final. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Não se esqueça de deixar aí o seu like, de fazer o seu comentário. Assim você estará nos abençoando. E eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Então vamos para a nossa lição. Então há uma diferença: discernimento espiritual de dom de discernimento de espírito. Na sua primeira carta, quando Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15, ele faz um contraste entre o homem natural e o homem espiritual. E ele diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual, ele entende as coisas, ele consegue discernir espiritualmente todas as coisas, e ninguém consegue discerni-lo. Então Paulo está falando aqui sobre o discernimento espiritual. Quem tem esse discernimento espiritual? Todos aqueles que receberam Jesus Cristo na sua vida, mantêm uma comunhão com Deus e têm o Espírito Santo em si. Ele pode discernir espiritualmente. Ele estuda a Bíblia Sagrada. Estudando a Bíblia Sagrada, ele pode discernir as coisas espirituais. Ele pode ter discernimento espiritual. Então, ele começa a fazer comparações. Quando ele vai estudando a Bíblia Sagrada, ele pode fazer análises, ele pode fazer comparações, as evidências na vida
das pessoas ou mesmo na sua vida. Ele pode compreender as coisas espirituais, comparando as expressões físicas das pessoas, os seus gestos, comportamento, a linguagem, os costumes, os hábitos. Através disso, comparando com as Sagradas Escrituras, o homem espiritual tem discernimento espiritual e consegue avaliar espiritualmente se esta pessoa está agindo através do espírito humano, através do espírito demoníaco ou através do Espírito Santo de Deus. O dom de discernimento de espírito, Paulo falou ainda na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de número 10, quando ele então faz uma lista dos 9 dons do Espírito Santo. E como o dom de discernimento de espírito vem logo à frente do dom de profecias, muitas pessoas acham que o dom de discernimento de espírito é para julgar as profecias. De forma nenhuma. Teologicamente, quando nós listamos os 9 dons do Espírito Santo, o dom de discernimento de espírito, ele está no grupo onde está os dons de elocução, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra da ciência e dom de discernimento de espírito. O dom de discernimento de espírito, para que Deus me use com ele, eu preciso buscar, assim como eu busco os demais dons, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de línguas, o dom de interpretação de língua, o dom da fé, o dom de operação de milagres e maravilhas. Então, assim como eu busco esses dons do Espírito Santo, eu também preciso buscar o dom de discernimento de espírito, diferente do que eu ter discernimento espiritual. Eu já tenho discernimento espiritual através do Espírito Santo que habita na minha vida, através da minha vida que eu tenho em comunhão com Deus, através do estudo da palavra de Deus, quando eu posso comparar as coisas terrenas das coisas eternas. Então, eu preciso buscar o dom de discernimento de espírito. Deus vai usar esta pessoa, este crente, este líder de congregação, de igreja, que busca o dom de discernimento de espírito quando ele quiser, porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo, o dom é de Deus. Então ele usa a quem ele quer, quando ele quer e quando houver necessidade. Não é que a pessoa vai sair por aí fiscalizando, analisando a vida dos outros, de forma nenhuma. Deus usa os seus filhos com o propósito, Deus usa seus filhos com o dom de discernimento de espírito, com a finalidade, com o propósito de estraçalhar, de acabar, de desmascarar o nosso inimigo espiritual. E se for do homem, este homem, se por trás estiver o espírito humano, este homem com certeza vai ser exortado, vai ser chamado a atenção para viver uma vida espiritual. Quem Deus usa com o dom de discernimento de espírito é diferente de quem tem o discernimento espiritual, porque lhe é revelado. Quem tem discernimento, quem tem o dom de discernimento de espírito, lhe é revelado o que está
no momento, o que está por trás, o que está em oculto e as outras pessoas não veem. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito, ele consegue ver. No momento, na hora, lhe é revelado se é espírito humano, se é um espírito diabólico ou se é o Espírito Santo de Deus. Então, temos aí estas diferenças, o dom de discernimento de espírito, que é diferenciado, então, de nós discernirmos espiritualmente as coisas do reino de Deus pelas evidências. Agora, o que é discernimento? Discernimento é um substantivo masculino, significa o ato de discernir ou fazer uma apreciação em relação a algo. É sinônimo de critério, escolha e reflexão. Esta palavra tem origem no latim, discernere, significa colocar de parte, dividir ou separar. Discernir é escolher, ver distintamente, avaliar, distinguir entre duas ou mais coisas. Discernimento também pode ser juízo usado para fazer a distinção em várias coisas. Uma pessoa com discernimento, ela tem a perspicácia, ela tem astúcia, ela tem sagacidade de compreender as coisas e fazer escolhas acertadas. Então, discernimento, esse é o significado de discernimento. Agora, discernimento, ainda no termo grego, diácrisis, aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aparece no sentido de briga ou julgamento, aparece também no sentido de distinção, em que se julgam pelas evidências se o espírito é maligno ou é de Deus. E também, num outro sentido, aparece na Bíblia como discernir entre o bem e o mal. Então, esses significados são quanto ao termo grego diácrisis. Agora, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós temos aqui o discernimento espiritual analisado, que analisa as coisas do mundo terrestre ou na vida das pessoas, através do discernimento espiritual, através das evidências. Então, discernimento espiritual é a sabedoria que Deus dá ao cristão para entender entre o certo e o errado. Então, quando nós entendemos o certo e o errado, nós estamos discernindo espiritualmente. Discernimento espiritual também Deus dá a todos aqueles que buscam o entendimento da palavra de Deus. Aqueles que procuram entender, aqueles que procuram compreender a palavra de Deus, têm discernimento espiritual. O discernimento espiritual, ele vem de Deus e nos ajuda a entender verdades espirituais e evitar cairmos nas armadilhas que são postas pelo diabo. Então, o que nós precisamos? Ter discernimento espiritual. Para termos discernimento espiritual, precisamos manter uma vida de oração, de comunhão com Deus, de aproximação de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos discernindo
espiritualmente, mas nós vamos sabendo e conhecendo as estratégias do inimigo e vamos nos desviando das coisas do mal e fazendo as coisas que agradam ao Senhor nosso Deus. Precisamos de buscar mais o Espírito Santo na nossa vida para discernirmos a cada dia mais as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, neste versículo que acabamos de ler, ele contrasta o homem natural e o homem espiritual. Ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. As coisas espirituais, elas são discernidas por quem tem o Espírito Santo. Agora, quem é natural não passou por mudanças. Quem é natural não tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que muda, é o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo, através do Espírito Santo, e que o homem é lapidado, é que o homem é transformado, é moldado. Então, o homem natural, ele não tem o Espírito Santo, não passou por mudanças, não foi moldado por Deus e por isso ele não entende as coisas eternas, ele não entende as coisas espirituais. Uma vez o Espírito Santo entrando na vida do homem, habitando na sua vida, então ele vai moldando, transformando a vida deste homem e ele vai conseguindo discernir as coisas espirituais. Quem é espiritual discerne espiritualmente as coisas eternas e não é discernido por quem é natural. Por isso, os homens naturais não entendem as coisas do Espírito Santo, não entendem que nós vivemos por fé, que nós cremos naquilo que nós não vemos, porque nós temos o Espírito Santo, mas eles não têm. Agora, o dom de discernir os espíritos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. É a capacidade sobrenatural que Deus dá a quem Ele quer para perceber, para distinguir, para diferenciar aquilo que está em oculto. E o que está em oculto, as outras pessoas não veem. Então, visivelmente, não percebemos e não reconhecemos a identidade e a personalidade dos espíritos. Mas quem tem o dom de discernimento de espírito lhe é revelado. Os espíritos malignos estão por trás das diferentes atividades e manifestações no mundo material. O propósito destes demônios é destruir vidas e influenciar a Igreja de Jesus a se afastar do Senhor nosso Deus. Então, vejam bem que o diabo trabalha, os demônios trabalham com o auxílio de Satanás, a fim de destruir a igreja, a fim de destruir pessoas, a fim de destruir vidas, de destruir sonhos. O dom de discernir, ele permite identificar esses espíritos que está influenciando através de uma ação, uma situação, um desejo ou uma decisão prejudicial. E isso ele consegue fazer. Quem tem o dom de discernimento de espírito consegue discernir se é o espírito maligno, se é um espírito demoníaco ou se é o espírito de Deus. Sabendo que é um espírito maligno, pode ser expulso pela igreja. Se é um espírito humano,
pode sim ser exortado. E assim, quem tem o dom de discernimento de espírito, com certeza vai ajudar, fazer crescer o reino de Deus em nome de Jesus. Então existem 3 espíritos atuando na terra: o Espírito Santo, o Espírito maligno e o Espírito Santo de Deus. Deus soprou o Espírito de vida para dentro do homem e ele passou a ser alma vivente. Então, quando o Espírito sai do homem, o homem morre. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 11, ele disse: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quem não tem o Espírito de Deus, não sabe as coisas de Deus. Agora, o Espírito que está no homem, só o Espírito que está no homem entende as coisas do homem. Mas quem tem o Espírito de Deus, entende as coisas do Espírito de Deus. Aqui nós temos algumas diferentes condições do espírito humano. Por exemplo, o espírito de fé. Quando nós falamos do espírito de fé, nós lembramos de Abraão, que foi provado por Deus. Sendo provado por Deus, segundo o escritor aos Hebreus, ele diz que a fé de Abraão, ela chegou a ser uma fé tão grande que ele creu que quando Deus pediu seu filho Isaque em sacrifício de holocausto, ele creu que mesmo das cinzas Deus viria a ressuscitar o seu filho Isaque. Então, Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Temos também o espírito quebrantado, conforme Provérbios 15 e 13. Nós lembramos de Ana, que se quebrantou diante de Deus. Aflita e angustiada por não gerar filhos, por ser estéril, ela se quebrantou diante de Deus, ela se abriu diante de Deus e colocou diante do Senhor as suas necessidades e Deus lhe abençoou. Também o Espírito excelente, conforme Provérbios 17 e 27. Em Daniel, no livro de Daniel, nós vemos pessoas que testemunharam de Daniel, dizendo que ele tinha um espírito excelente. Provérbios 14, 29 fala do espírito precipitado, e aí nós lembramos de Sara, que se precipitou quando ela disse para Abraão que viesse a ter um relacionamento com Agar, a sua escrava, e ela então geraria o filho da promessa. Mas o filho da promessa não era com a escrava, o filho da promessa seria com ela, e seria também no tempo de Deus, não no tempo dela. É tanto que 14 anos depois veio nascer então Isaque, o filho da promessa. Ela apenas se precipitou e causou então grandes danos para a nação ou para o mundo até nos dias de hoje, através da sua precipitação. Espírito arrogante, e aí nós lembramos de Saul, um homem soberbo, um homem orgulhoso, um homem que foi muito arrogante, tanto que chegou a perder ser o rei de Israel. Provérbios 16 e 18 fala de um espírito arrogante. É necessário lembrar que esses espíritos, eles são condições do espírito humano. Temos também o espírito abatido, Provérbios 18 e 14. Quantas pessoas ficam tristes, aborrecidas, decepcionadas, com o espírito abatido. Espírito perverso, nós vemos esse espírito perverso na nação assíria,
os assírios, eles eram cruéis, eles eram perversos quando eles venciam os seus inimigos. Eles os matavam, tiravam as suas peles e faziam objetos domésticos para a sua casa, dos seus ossos, a mesma coisa, os crânios, eles eram ajuntados aos montes, eles eram expostos e também feitos dos ossos objetos domésticos para os lares da casa dos ninivitas. O espírito perverso, Provérbios 15:4. O espírito humilde, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Espírito rebelde, um espírito é o mesmo que um espírito descontrolado. Provérbios 25:28. O espírito rebelde é o espírito de desobediência. Por quê? Porque para se obedecer é necessário controlar o seu espírito. Nós precisamos de ter controle no espírito para sermos obedientes a Deus. Se nós não conseguirmos controlar o espírito, nós acabamos sendo rebeldes, desobedientes ao Senhor. Então essas são as diferentes condições do espírito humano. A nossa batalha, ela é espiritual, porque o nosso inimigo é espiritual e nós então lutamos com armas espirituais. O campo de ação de Satanás é espiritual. Então, ele sabe que a carne não é eterna, o diabo sabe que o corpo morre e o que o corpo acaba-se, então acaba-se a vida aqui na terra. Ele sabe de todas essas coisas. Satanás sabe que nossas ações na terra, a sua e a minha ação, a ação dos homens na terra, determina a sua vida de condenação ou de vida eterna. É através das nossas atitudes, através da atitude do homem, vai definir o seu destino eterno. Se ele receber salvação na sua vida, se ele viver uma vida com Deus e permanecer até o fim, fiel ao Senhor, com certeza ele terá a vida eterna. Do contrário, ele sofrerá a condenação eterna. E Satanás sabe disso. Ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, mas ele tem demônios, espíritos malignos que o auxiliam para destruir a igreja, para destruir os homens, para destruir nações, para destruir povos, para destruir famílias. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, e o versículo de número 1, está escrito desta forma: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, são essas doutrinas, elas são causas de todo esse aparato diabólico, de toda essa ação demoníaca. Acabam-se então criando doutrinas falsas e implantadas na igreja através dos falsos profetas. O Satanás, ele faz todas essas coisas, mas com todas as suas armas. Mas devemos saber que Deus também tem armas espirituais. Essas armas espirituais, elas estão disponíveis aos seus filhos. Nós acabamos de estudar sobre as 6 armas
que Paulo relatou quando ele escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Mas existem outras armas espirituais. O dom de discernimento de espírito, ele é uma arma espiritual. Ele está entre essas armas. Ele é imprescindível. Ele é necessário para a igreja. Ele é necessário na igreja. Ele é imprescindível, ele é mais do que necessário. É preciso que nós busquemos o dom de discernimento de espírito. Nosso Deus nos usa com esse dom quando nós o buscamos e precisamos buscá-lo para receber. E nós recebemos o dom de discernimento de espírito, mas nós precisamos de uma vida submissa a Deus. A finalidade do dom de discernimento de espírito, ele tem uma finalidade. O dom de discernir é para guardar, é para proteger a igreja do Senhor, para proteger o seu rebanho. 1 de João 4:1, ele deixou escrito: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Agora, como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós precisamos ter discernimento espiritual. Com o discernimento espiritual, nós conseguimos provar se os espíritos são de Deus ou não, pela vida de comunhão que temos com Deus, pela reflexão, pela meditação, pelo estudo da palavra de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falsos profetas se têm levantado no mundo. Para quê? Para pregar com falsidade, para pregar enganos, para pregar mentiras. Os homens podem ser testados seu espírito quando observado seu comportamento moral, seu comportamento intelectual e o seu comportamento emocional. Se nós cristãos enfrentamos uma batalha espiritual, é necessário, é imprescindível discernir que espírito se manifesta. E nós podemos. Então, o que nós precisamos? Viver uma vida espiritual. Como nós vivemos uma vida espiritual? Deixando que o Espírito Santo habite na nossa vida e nos oriente, nos direcione. Mateus 7, o versículo 17 e o versículo 20, Jesus disse: não pode a árvore boa dar maus frutos. Então, o que ele está dizendo? Que nós podemos discernir espiritualmente os espíritos através das evidências, ou seja, daquilo que ele está se expressando, como ele se expressa. Aí nós podemos discernir se é espírito humano, se é espírito diabólico ou demoníaco, ou se é espírito de Deus. Então Jesus diz: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos, pelo seu comportamento, pelas suas atitudes, pela sua linguagem, pelos seus gestos, pela sua forma de agir, pelos seus frutos os conhecereis. O que ele está ensinando? O que ele está falando? De que forma ele está agindo? Tudo que ele está fazendo está de acordo com a palavra de Deus? Não está entrando em contradição com as Sagradas Escrituras? Porque se estiver, então não é esse Espírito, não é o Espírito de Deus. O dom de discernir é necessário. Quem é usado com este dom tem a capacidade de discernir a presença de Deus em qualquer ambiente, principalmente na igreja.
E esse dom também é capaz de identificar quem fala ou age ou faz pelo espírito do homem ou pelo espírito maligno. Então, quem tem o dom de discernimento de espírito na igreja ou em qualquer outro ambiente em que os crentes se reúnem para cultuar a Deus ou para estar na presença de Deus ou para se reunir para adorar a Deus. Então, quem tem o dom de discernimento de espírito nesses eventos, ele discerne. Ele pode discernir naquele momento se aquela pessoa que está falando, ou que está cantando, ou que está se expressando, ou mesmo no seio da igreja, alguém que se levantar para falar alguma coisa, para criticar, ou para profetizar, ou para dizer alguma coisa, quem tem dom de discernimento de espírito sabe se aquela pessoa está falando, está agindo por um espírito demoníaco, por um espírito humano ou pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele está sempre presente na vida do cristão. Porém, os maus espíritos podem ou não estar presentes em um ambiente onde estão os filhos de Deus reunidos. Sim. O Espírito Santo sempre está presente na nossa vida. Se ele está presente na nossa vida, onde nós estamos, ele está presente. Agora, não podemos desprezar e dizer que espíritos maus não podem estar também presentes ali. Então, nem todas as manifestações na congregação ou onde estão os crentes reunidos são manifestações do Espírito Santo de Deus. Pode haver manifestações que não é do Espírito de Deus, até porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, o propósito do dom de discernir é impedir expressões e influências dos espíritos malignos na vida dos filhos de Deus, principalmente quando eles se reúnem na congregação. Quem tem o dom de discernimento de espírito pode ajudar a igreja a cultuar a Deus de uma forma pura, de uma forma mais alegre, porque discernindo ele, esses espíritos podem ser expulsos pela igreja através da oração, podem ser expulsos pela igreja. Quando a igreja adorar a Deus, os espíritos malignos vão sair, os espíritos maus vão sair e a igreja glorificará o nome do Senhor maravilhosamente. Então, o propósito do dom de discernimento de espírito também é revelar e confirmar a verdadeira adoração, né? Então, quem tem o dom de discernimento de espírito, ele revela, ele confirma a verdadeira adoração. Porque quando não tiver uma verdadeira adoração, quando essa adoração, quando esse louvor, quando essa fala for uma fala maligna, for uma adoração que não está agradando a Deus, for um louvor que não é de Deus, então é porque é humano ou é maligno. Se for maligno, há de ser expulso pela igreja. Quando o espírito maligno é revelado, ele pode ser expulso da vida que está aprisionando e que está atrapalhando a igreja de louvar e de oferecer o seu culto a Deus. Atos capítulo 8, versículos de 4 a 8, os espíritos imundos de muitos possessos saíam. Por quê? Porque o evangelista Filipe estava lá
pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus, falando a palavra de Deus, e os espíritos imundos iam saindo das pessoas. Outra coisa, outro propósito do dom de discernimento do Espírito é revelar os servos de Satanás. Então, em Atos capítulo 16, o versículo de número 16, nós vemos esse fato da jovem adivinhadora que adivinhava para dar lucros aos seus senhores. Os servos de Deus, Paulo e Silas, iam para a oração. E no caminho para a oração, essa jovem dizia que aqueles homens, eles anunciavam o caminho da salvação. E eles eram servos do Deus Altíssimo. Anunciavam o caminho da salvação? Anunciava. Eram servos do Deus Altíssimo? Eram. O que estava querendo dizer esta jovem com isso? Que a mesma mensagem que Paulo e Silas pregavam, ela também estava pregando. Só que o que estava nela era um espírito demoníaco, era um espírito maligno. E aquilo começou a incomodar o apóstolo Paulo, que em um dia se aproximou e expulsou aquele espírito maligno. Sabe por quê? Porque Paulo tinha o dom de discernimento de espírito. Do contrário, nunca seria ele revelado que aquela menina estava com um espírito maligno, porque ela falava as coisas de Deus. Outra coisa, outro propósito do dom de discernimento de espírito é revelar enganos. 1 de João capítulo 4, versículos de 1 a 3, e ainda a Bíblia diz que aqueles que usam de engano não ficam dentro da minha casa. João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai se os espíritos são de Deus. Agora, como eu vou provar se os espíritos são de Deus? Primeiro eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida. Primeiro eu preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Eu preciso também ter uma vida de oração, de comunhão, de aproximação de Deus, para que eu possa provar se aquele Espírito é de Deus ou não. Então veja que Paulo e Silas estavam na cidade de Filipe, juntamente com Timóteo e Lucas, mas nesta ocasião aqui, uma jovem com o espírito de adivinhação, e essa jovem dizia: estes homens, Paulo e Silas, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Agora, ela não estava falando errado, ela estava falando certo, mas Deus não permite testemunho do diabo. Não, veja que em outra ocasião, Jesus passou por uma situação semelhante a essa, quando ele entrou na cidade de Gadara e aquele demônio disse: bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso está em Marcos 1, 23 a 25. Jesus então respondeu para o diabo, para aqueles demônios: cala-te e sai dele. O espírito imundo na mesma hora saiu daquele homem. Então Deus não permite testemunho do diabo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele incomodado com aquele testemunho que saía não da menina, mas saía de um espírito maligno que possuía aquela menina. Então Paulo teve o discernimento de espírito para ver aquilo que estava em oculto. E voltou e expulsou aquele
demônio. E a menina foi liberta. Depois dessa libertação, Paulo e Silas foram presos. Agora, por que eles foram presos? Eles foram presos porque a menina ficou liberta? Não. Eles foram presos porque os donos, ou seja, aqueles homens que usavam aquela menina, que tinha o espírito de adivinhação, deixou de ter lucros, deixou de ganhar dinheiro. Hoje é a mesma coisa. A vida não está valendo nada. A vida não vale nada. As pessoas estão dando mais valor ao dinheiro até do que a sua própria vida. Muitas pessoas estão se acabando, estão se autodestruindo para ganhar dinheiro. Outros estão perdendo famílias. Para quê? Para ganhar dinheiro. As pessoas estão dando mais valor ao dinheiro do que às vidas. Assim também naqueles dias. Veja aí, os homens, por não ter mais lucros, mandaram perder Silas. Agora, lá na prisão, Deus fez uma grande obra. Deus se manifestou, soltando Paulo e Silas daquela prisão por um milagre, um acontecimento sobrenatural. Também na prisão, o carcereiro e a sua família foram salvos. Isso tudo aconteceu na prisão, na cidade de Filipos. Agora, adivinhar é uma especialidade do diabo. E infelizmente nos dias de hoje, há muitos falsos profetas. E quem são os falsos profetas? São crentes que se auto-intitulam profetas, que estão também adivinhando. Não estão profetizando, eles estão adivinhando. É nós que queremos, às vezes, diminuir a nossa fala. Ou seja, diminuir o poder da nossa palavra e dizer que eles profetizam falso. Não, estão adivinhando. Então, muitos são atraídos pela adivinhação. A adivinhação, ela procede da bruxaria, ela procede da feitiçaria, ela procede da astromancia, ela procede da cartomancia, ela procede dos jogos de búzios, dos tarôs, dos jogos de cartas, dos horóscopos. A adivinhação, ela procede de todas essas coisas e de outras mais. Então, quando uma pessoa busca uma consulta com esses bruxos e feiticeiros e adivinhadores, as pessoas acabam saem dali amaldiçoadas. Por quê? Porque começam a depender de saber o que vai acontecer. E por mínimo, se a pessoa não tem condições de fazer uma consulta, porque uma consulta tem que pagar, vai enchendo os bolsos dos feiticeiros, dos bruxos e dos adivinhadores, mas a pessoa consegue, no mínimo ela tem que ver o seu horóscopo todo dia, para saber como vai o seu dia. E se for uma coisa maior, uma viagem que vai fazer, ou um negócio que a pessoa vai fazer, a compra de qualquer uma outra coisa, ela vai então consultar esses feiticeiros, esses bruxos. Agora, na igreja também os crentes procuram aqueles que se intitulam falsos profetas para negociar. Vai fazer um negócio, vai em procura de um profeta. Vai fazer uma viagem, vai em busca do profeta. Vai comprar alguma coisa que está em dúvida, vai em busca do profeta. Ora, no Antigo Testamento, as pessoas procuravam os profetas. Veja aqui, Acabe, ele tinha sobre o seu poder 400 profetas que eram falsos profetas e falava aquilo que ele queria.
antes de guerrear contra a Síria, Josafá perguntou para Acabe se não iriam consultar um profeta. E 400 profetas profetizaram a mesma coisa para os reis. E então Josafá perguntou se não tinha mais um profeta. Aí sim veio um profeta verdadeiro, Micaías, que falou a verdade para o Acabe. E Acabe diz que depois, quando voltasse da guerra, resolveria o problema dele. Porém Micaías disse: se você voltar da guerra, o Espírito de Deus não falou por mim. E Acabe morreu na guerra. Então, existia essa procura de profetas nos tempos antigos. Agora, hoje, quando os crentes começam a depender de profecia, e essas profecias, nesses profetas falsos, acaba sendo adivinhação, é porque Deus não está na sua vida. As pessoas começam a desprezar o Deus da sua vida, começam a desprezar o Espírito Santo que está na sua vida, para se orientarem através desses que se intitulam falso profeta, e com certeza eles têm as suas ofertas, recebem os seus dinheiros, têm os seus lucros. Ora, essas profecias nada mais são do que adivinhações. Nós é que diminuímos um pouco, querendo apaziguar, e falamos falsas profecias. Mas o que é uma falsa profecia? É uma adivinhação. As previsões desses falsos profetas não se realizam. Claro que não. Se ele está adivinhando, ela acaba não se realizando. E quando ela não se realizam, os crentes que foram lá buscar essa profecia, muitos se desviam da igreja. Muitos não voltam mais para a igreja, deixam de ser crentes, porque se decepcionam. Então tudo que Deus tem para nós, amados irmãos, tudo que Deus tem para nós está na Bíblia Sagrada. Há muito tempo atrás, logo que eu me converti, hoje já não ouço mais falar, existia a caixinha de promessa. O crente não saía de casa sem tirar um versículo para ler, mas era uma caixinha de promessa, versículos da Bíblia Sagrada, somente abençoando as pessoas. E tirava, não lia a Bíblia, não orava, não jejuavam, quase nem iam para a igreja, mas tinha lá a caixinha de promessa para ler. Isso é o quê? Isso é uma dependência de coisas que não vai levar a nada. Então estude a Bíblia, ore, busque a presença do Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, busque uma vida com Deus, porque Jesus Cristo está voltando a qualquer momento. Busque estar na presença de Deus. Vamos ler a Bíblia, estudar. E quando nós orarmos a Deus, antes de uma viagem, antes de fazer um negócio, antes de comprar tal coisa, quando nós orarmos e pedimos a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo, com certeza o Senhor vai nos orientar e nos vai direcionar para fazermos aquilo que é certo. Agora, como que esses adivinhadores, esses falsos profetas, eles podem ser revelados? Quem tem o dom de discernimento de espírito consegue discernir esse falso profeta
esse adivinhador, esse crente dependente de profetadas, vai conseguir discernir sim. E o inimigo de nossas almas, ele vai ser destruído. Ele vai ser estraçalhado pela palavra de Deus. Então, o que nós devemos buscar em nossos dias, o dom de discernimento de espírito. Vamos buscar o dom de discernimento de espírito. Vamos ter uma vida em comunhão com Deus, para termos o discernimento espiritual, para não cairmos nas malhas de Satanás e sermos destruídos pelo inimigo de nossas almas. O dom de discernimento de espírito, assim como os outros dons do Espírito Santo, são necessários para a igreja de hoje. Vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Vamos buscar, você é batizado com o Espírito Santo? Se não for, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque os dons espirituais e com certeza você ajudará a igreja a crescer no reino de Deus quando você assim fizer, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical.